Então, bom dia para todos, os meus amigos Marcos, e Maria Anitta. Então, a gente começa falando do tema já num caráter objetivo, né? Que é justamente a transferência de mercadorias. Desde o ICM, que era o Imposto de Circulação de Mercadorias, a tributação de transferência já então existia. Essa operação, na realidade, ela tem somente um alcance entre estabelecimentos do mesmo titular, com envolvimento entre matriz e filial, filial para matriz e filial para filial. E isso, o alcance, se dá nas operações internas e interestaduais. Ocorre que sempre, há décadas, isso foi um tema a ser discutido em relação àquilo que se realizava diante de uma situação em que o ICMS, a gente bem sabe, tem como a sua determinação de fato gerador a circulação de mercadorias. E o fato gerador ali existia e existe, né, na circunstância de determinar que o fato gerador ele vai ser realizado na saída de mercadorias a qualquer título, ainda que na transferência para estabelecimentos do mesmo titular. Esse fato, agora com a lei complementar, ele sai justamente da situação de incidência, tendo em vista que, logicamente, o Supremo Tribunal Federal, já de tempos atrás, né, ele já vinha mantendo essa posição de não considerar, ou seja, a tributação, a incidência nessas operações. Se não vejamos, se nós considerarmos uma circulação de mercadorias e fazendo uma interpretação literal, que era justamente o que os estados assim definiam propriamente na sua lei, que veio através da lei complementar do Lei Candir 87 de 96. Então, a interpretação literal realmente se fazia em termos de que a circulação a título de operação de transferência, então nós poderíamos entender que haveria então esse fato gerador, consequentemente a incidência. Então essa interpretação literal, ah, aí no entender de muitos técnicos, esses técnicos, advogados, tributaristas, contadores, né? O que se entendia? Que na circulação literal, tudo bem. Só que a circulação aí, para os efeitos da transferência, deveria ser uma circulação naquele âmbito da circulação jurídica. Ou seja, a circunstância de tradição da mercadoria, né? Uma circunstância de mercância. E não é isso, não era isso que acontecia, tendo em vista que era como se nós tivéssemos passado de um bolso para um outro bolso, por ser a mesma empresa, só com o caráter de ter a situação de enquadramento por ser uma filial, logicamente por ser uma matriz. Então não havia essa situação jurídica, essa circulação jurídica. Até então os contribuintes, né, através desses tributaristas, até os contadores, entendiam que não haveria que ter o fato gerador para essa operação. Vejam, se nós temos que aplicar uma situação de circulação em que envolve a situação literal, então nós podemos imaginar e dar um exemplo assim. Então, nós teríamos que fazer a tributação e ter uma incidência caso, por exemplo, ocorra um furto ou um roubo no estabelecimento e que nós efetivamente sabemos que a saída vai ocorrer, só que de uma forma ilícita. E aí?
O contribuinte paga imposto quando ocorre uma saída de um roubo ou de um furto? O contribuinte deve pagar o imposto se houver uma enchente no estabelecimento e a mercadoria sai boiando? Então eu preciso pagar esse ICMS? É uma situação que nós devemos considerar circulação jurídica? Efetivamente que não. Então, o fato de que literalmente podem ocorrer algumas situações, né, do que eu acabei de falar para vocês, então se encontra justamente na igualdade de uma transferência em que eu vou fazer uma transferência não com um fim econômico, né? Não vai ter uma circulação jurídica, não vai ter um ato de mercância. Na realidade, a intenção é que eu possa fazer a transferência para que o meu estabelecimento filial possa ou industrializar ou comercializar. Então, esse é o primeiro ponto que se deve colocar numa situação histórica da operação de transferência. Bom, advindo então a situação da ação direta de constitucionalidade, em que se questionou, e o Rio Grande do Norte foi o estado que questionou a incidência, porque para os estados é evidente que a tributação seria, né, a melhor forma em função de até uma arrecadação. E aí o Supremo, ele justamente negou essa situação e chegou ao ponto de que, a partir do momento em que sai a decisão, ele modula os efeitos da decisão e coloca para 1º de janeiro de 2024 os efeitos dessa decisão numa situação erga omnes. Só que já havia um projeto de lei complementar tramitando no Congresso, né? E nessa modulação efetiva, coube, inclusive, ao Supremo determinar que essa não incidência, que tem um caráter quase como uma situação de imunidade, possibilitando aos estabelecimentos, no caso o remetente ou os remetentes, a terem a possibilidade de fazer a transferência dos créditos oriundos da entrada de mercadorias, sejam estas de insumo ou sejam de revenda, para os estabelecimentos destinatários, né? No alcance interno e interestadual. E aí sim foi que justamente se deu a situação em que caberia, ou logicamente e cabe aos estados, determinar como será e determinar uma regra efetiva dessas transferências. Bom, nesse detalhe, então, efetivo do deslocamento entre matriz e filial, como não haverá a circunstância de tributação, veio a chamada Lei Complementar, a 204 de 2003, e aí ela veio fazendo o quê? Uma alteração na Lei Candir, e aí ela justamente coloca que esse tipo de operação, ele não haverá mais o fato gerador. Consequentemente, evidente que os estados, então, deveriam, então, até propor não, celebrar um convênio esse que definisse ou define as regras para justamente se determinar o quê? Em especial, a transferência do crédito, não é isso? Aí veio o convênio 174, mas por uma circunstância do estado do Rio de Janeiro, ele foi justamente não ratificado, e aí se teve justamente a celebração do convênio 178 de 2023, né? Então, coube então aos estados justamente a definição por esse convênio, né? Na situação em que cada estado deveria se deliberar em termos da aplicação de uma regra
para justamente regulamentar o fato ocorrido em relação tanto à decisão do Supremo, evidente, que foi acompanhada justamente com um projeto de lei complementar, e aí que se tornou efetivamente uma lei complementar, que sucedeu, foi a 204. E vejam, o disposto na lei complementar, ele já começou a partir de 1º de janeiro de 2024. Nós poderíamos ter alguma situação em que alguns estados, ainda nem todos, determinaram regras, né? Então, a gente até vai daqui a pouco passar para vocês os estados que já se manifestaram legalmente, mas poderão surgir dúvidas em função de quê? E aqueles que ainda não determinaram uma regra, pressupõem a não aplicabilidade da circunstância de praticar esse tipo de operação hoje sem fato gerador, mas com transferência de crédito. Então, esse é alguns detalhes, né, que a gente, no decorrer aí desse encontro, então nós vamos justamente determinar o nosso entendimento, né, pautado em cima naquilo que se realmente se traduz o que seja. Como diz o nosso professor Marcos, nós temos que sempre respeitar a hierarquia das leis, não é isso? Então, gente, justamente a gente vem aqui para debater com vocês, mas já adiante sabendo que as operações hoje não se adotam a regra do fato gerador, então não se tributa o imposto. O que gerou dificuldades e justamente na sanção do presidente da República foi que houve um veto esse que se determinou em função de que antes da situação inicial da lei complementar, antes de passar na sanção, havia ali uma determinação de utilização de uma base de cálculo fictícia, justamente em função daquilo que se propõe hoje em função da transferência de crédito. Então, vejam, ele vetou esse fato porque, a nosso ver, não teria uma lógica, né? Acontece que, mesmo assim, se dá hoje a circunstância de cumprimento de obrigação acessória na emissão de nota fiscal com a utilização do campo próprio, onde ali está o ICMS destacado, de nós colocarmos o valor efetivo do crédito a ser transferido. Então, são esses os pontos, né, que a gente hoje vai tratar com vocês. E justamente o detalhe de que o problema a ser justamente muito discutido é o crédito, né? O crédito que é do remetente feito na sua entrada.